Edna, você finalizou? Já chamei Eliana. Ah, Eu chamei, ó. é. Eu falei, Eliana. Eu falei, Eliana. Volta que você vai ver eu chamando. Eu não ouvi, acho que ninguém ouviu também. Eu falei, Eliana. Finalizei, ó. Eu tava olhando aqui, aí eu vi o Everton fazendo algumas coisas, eu falei, ué, mas não era por ordem alfabética, eu acho que eu tô ficando alfabético já. Eu vi que todo mundo parou, ficou olhando, eu falei, oxe, já acabou? Eu tava Eu falei, assim, Eliana. Aí eu vi Eliana fazendo assim. Eu falei, acho que ela tá fazendo um movimento. Tipo, Tava tentando enxergar você aí dentro. eu olhei. Eu falei, eu acho que a proposta dela é ficar observando. Eu falei, meu Deus, mas daqui a pouco, da meia-noite. que a Eliana fosse ficar observando. Eliana assim, eu falei, acho que a proposta dela é. Bom, A gente esqueceu da observação, né? Era pra terminar tudo. Adorei. nossa. Vamos lá, vamos nos recompor. Vamos lá, Ali. A ideia é a gente experimentar hoje, antes da gente retomar um pouco das coisas que a gente vem experimentando, um pouco de experiências com ritmos, com fluxos, né? Então, na verdade, ritmos e fluxos. Em especial, ritmos autonômicos. Vou deixar isso um pouco mais explícito, o que eu quero dizer. Ritmos que a gente não tem que controlar, ou que a gente não controla. São ritmos que simplesmente acontecem no corpo. O começo dessa aula me fez perceber algumas coisas que eu já tinha parado pra pensar antes, mas não percebia que muitas dessas outras coisas existiam. Uma delas é o que a gente... Eu já vi num meme e quem diria que uma piadinha faria eu refletir tanto, que seria o caso da respiração manual, que a gente chama. Que basicamente, quando você percebe que você respira, quando você lembra que você respira, você começa a ter dificuldade de respirar. Você não começa a respirar espontaneamente. E alguns exercícios que a gente fez hoje, a gente teve algumas percepções desse tipo de coisa, que quando a gente percebe que está fazendo, acaba deixando de ser automático. E isso foi uma experiência incrível, porque já era algo que eu estava meio que tirando as dúvidas e pensando por que acontecia. Em relação ao final da aula, misturar duas coisas, tipo, o que você gosta e não gosta para fazer uma movimentação. Foi uma experiência intrigante, porque na minha cabeça não ia dar certo, eu não conseguia pensar o que fazer de começo, né? E eu comecei a pensar, existe a respiração e a parte de criatividade, que foram as minhas duas escolhas, e basicamente, se algo existe, por que eu não posso transformar em uma movimentação? Então, basicamente o que eu fiz é transformar o ciclo de uma respiração em movimentos. E percebi também que era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que poderia ser possível de fazer. Então, eu acho que duas coisas muito intrigantes na aula de hoje, duas coisas que vão fazer pensar sobre bastante coisa, no geral. Então, eu queria que basicamente seja isso. Bom, gente, no começo da aula, eu estranhei um pouquinho. Sabe, quando a gente sentou no chão e teve que observar a nossa respiração. A primeira parte de observar a respiração que me incomodou um pouco, porque eu tive que ficar parado, coisa que vocês sabem que eu não consigo.
ficar parado, mas depois eu consegui me adaptar a esse, como se diz, esse ambiente, né? Eu consegui me adaptar a ele, porque, bom, meio complicado. Vocês sabem que eu sou um pouco hiperativo, mas acho que eu consegui. Bom, gostei também no meio da aula, na parte que tínhamos que observar as pessoas assim a fazer os movimentos que pediu para ser criado. Eu escolhi a imaginação porque, querendo ou não, eu imagino muitas coisas assim, eu gosto muito de ficar imaginando. E eu escolhi para mim não fazer a respiração porque, bom, ficar parado pensando assim por muito tempo assim é meio confundível, né, vamos dizer, meio confundido. Bom, mas no final da aula eu gostei também na parte das criações do povo, gostei da melhor parte também, gostei foi quando todo mundo parou, olhou um pra cara do outro, que era pra fazer a parte lá das coreografias, todo mundo parou, ficou olhando um pra cara do outro, era pra a nossa colega começar e acabou não começando. Bom, gente, foi isso. 4 momentos, 4 estados, 4 sensações, 4 ritmos autônomos, mas ao mesmo tempo interligados. Sensação muito boa de cada um. E o desafio de percorrer um ao outro, o menos para o mais, o mais para o menos.